A Inglaterra, no ano retrasado, teve o recorde de mudanças de técnico. 12. 12. No Brasil já teve 8 nessas primeiras 11 rodadas. E na temporada seguinte, a mais recentemente terminada, o recorde de 12 caiu para 3. Em 38 rodadas, houve 3 mudanças de técnico. E o Ted Lasso, que ameaça Dorival Júnior, como estamos vendo, na ficção, foi rebaixado, foi mantido, voltou para a primeira divisão e disputou o título com o Manchester City. Muito bom, ó, todo mundo aqui falando sim, crise de identidade como o Leandro William da Silva, o Everton Natan também sim, W. Rocha falando da Abel na seleção, Douglas Sena não está em crise, Caleri falando assunto chato, carinhas de sono, Ricardo Tavares, Abel como técnico da seleção, eu gostaria de ver, Maurício Fonseca, a crise se chama Dorival. Eu gostaria de ver também a Abel na seleção, sempre falo isso, para desespero dos palmeirenses. Abel que hoje se torna o técnico mais longevo do Palmeiras, assunto para daqui a pouquinho. Mas já que estamos nesse assunto técnico, André Hernan, Cuca e Diniz, desempregados, de bobeira, sombra para o Corinthians? Que adora trocar de técnico. Sombra para o mercado, né? O Antônio Oliveira ganhou um respiro, o jogo da maneira que foi, o Corinthians aguerrido, o Corinthians buscando resultado e empatando nos últimos minutos, deu um respiro para o Antônio Oliveira. Tem um jogo contra o Cuiabá, que ele conhece muito bem na Neoquímica, no meio da semana, e começou essa temporada no Corinthians de a cada jogo uma sobrevida, a cada jogo uma sobrevida que a gente viu bastante com o Carpini no São Paulo. Existe um movimento no Corinthians que não dá mais, não vai longe, aquela coisa toda, a pressão em cima do Augusto Melo está muito grande. E aí, obviamente, o Cuca, que teve aquela passagem relâmpago no Corinthians, e muita gente fala internamente no Corinthians, eu digo assim, as pessoas que estão lá no Parque São Jorge, a galera da corneta e tal, que a gente acaba ouvindo, né, um ou outro sempre, que se o Cuca tivesse ficado no Corinthians, o Corinthians não estava nessa situação desde o ano passado, enfim, todo o episódio que ocorreu. E o Fernando Diniz é hoje um alvo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense já fez os primeiros contatos, e quem hoje está no dia a dia com o Diniz, trabalha com o Diniz, além de terem visto algo precipitado vindo do Fluminense, que ninguém imaginava, eu mesmo aqui no De Primeira falava da relação do Mário Bittencourt, do Paulo Angione, dos jogadores com o Diniz, e que não acreditava muito nessa questão de demissão. E isso era muito que eu ouvia do lado do Fernando Diniz, apesar da pressão, e pegou todo mundo de surpresa. Foi uma despedida bastante carregada de emoção, dá para ver pelos posts, todos os jogadores, comissão técnica, todo mundo postando assim, frases, fotos com o Fernando Diniz, você vê o legado que ele deixa no Fluminense, e o Atlético Paranaense está de olho no Diniz, mas o que me dizem o Diniz vai ter muito mercado, e agora é o momento de esfriar, de sair legal do Fluminense, de esquecer, e aí depois partir para o mercado. Não acredito um Atlético Paranaense contratando o Fernando Diniz já nesta semana. Pelo menos foi o que eu ouvi do lado do Fernando Diniz. Mas, de fato, são dois grandes treinadores que vão fazer sombra para muita gente. E principalmente para o Corinthians, que está ali naquela situação, jogo a jogo, para dar respiro ao Antônio Oliveira. Já tem aqui gente no chat, como o Zaraba Oliver falando, o próximo a cair será o Antônio. Depois é a gente que fica gorando o técnico aqui, hein? Mas eu estava vendo os números aqui do Antônio Oliveira, desde que ele chegou, ele perdeu 6 jogadores. É muita coisa. Cássio Paulinho, rescisão, Carlos Miguel e Fausto Vera estão sendo negociados, Raul Gustavo já foi negociado, o Matias Rojas, que teve aquela quebra do acordo contratual, e o Moscardo, do Paris Saint-Germain, que já vai sair também. Então, podem ser 7 jogadores PVC. 8 com Palácios, né, PVC? O Palácio machucado. Mas o Palácios nem chegou a trabalhar com ele, né? Porque o Palácios machucou e ainda estava com o Mano. Mas é um jogador que não está à disposição, né? Que poderia estar, né? Sim. Não, é que a Domi está dizendo os jogadores que saíram do elenco, que estavam à disposição no elenco e que se mandaram do elenco. Então, é muita coisa, de fato. E é mais difícil porque você tem a tentativa e a promessa do Augusto Melo de contratar 4 grandes jogadores. Como eu disse ontem, no Parque São Jorge, já ouvi
inclusive nas conversas para a contratação do CEO, que é um equívoco do presidente dizer publicamente isso, desta maneira. Uma coisa é você ir ao mercado e contratar. Outra coisa é você anunciar: vou trazer 4 jogadores de primeiro nível, hein? Porque você está dizendo, em outras palavras, que os seus jogadores não são de primeiro nível. Por mais que a torcida diga isso, o presidente tem que ter o cuidado na comunicação para não dizer, para não entrar no vestiário e pedir: quero o máximo esforço de vocês, meus craques. Inclusive, estou indo lá contratar 4 caras para o lugar de vocês. Né? Que, em outras palavras, é isso que ele está dizendo. E aí tem a questão do Lucas Evangelista, que apareceu a história de que o Lucas Evangelista era um nome da lista de reforços pretendida pelo Corinthians e que o Lucas Evangelista completou o 7º jogo de Campeonato Brasileiro, então não tem chance de sair do Bragantino, não para jogar o Brasileirão pelo Corinthians. E é uma dificuldade que o Corinthians vai ter no mercado, porque todo mundo está olhando desconfiado para o Corinthians neste momento. O Wallace é um exemplo. Notícias policiais, dívidas e incertezas políticas. Não está fácil mesmo. Agora tem uma boa notícia, né, PVC? Porque o Pedro Raul disputou o 7º jogo pelo Corinthians. E aí, ao contrário de Carlos Miguel e Fausto Vera, que tem notícias de que eles não queriam muito atuar, e aí o Pedro se colocou à disposição do Antônio Oliveira, na ausência do Yuri Alberto, suspenso, e ganhou um voto de confiança aí do treinador. Mas eu ainda acho, não por culpa do Pedro Raul, Domi, eu acho que o Pedro Raul foi um erro, porque o Yuri Alberto é melhor do que ele. E se o Yuri Alberto é o centroavante titular, o Yuri Alberto tem 15 gols na temporada, o Pedro Raul tem 3. Se no ano passado havia toda a desconfiança da torcida com o Yuri Alberto, neste ano o Yuri Alberto voltou a jogar no nível que ele pode jogar. Então, para ter um reserva do Yuri Alberto, você não podia gastar 25 milhões de reais, que foi o que custou o Pedro Raul. O Pedro Raul não tem culpa nenhuma disso. O Pedro Raul é um centroavante de outro estilo. É um jogador que muda estilo do time. Você tira o Yuri Alberto da área, coloca o Pedro Raul para ter jogo aéreo, para ter gol de cabeça, mas é uma opção para segundo tempo neste momento. Para você ter um reserva de 25 milhões de reais, você tem que ter a conta do Flamengo, não a conta que o Corinthians tem hoje. Repito, não tem culpa nenhuma do Pedro Raul. Eu acho que tem um erro de planejamento em contratar um jogador para disputar a posição com alguém que é melhor do que ele, embora não se julgasse assim 6 meses atrás, que custa 25 milhões de reais e é reserva. E aí fica a expectativa da torcida, né? Se vem alguém mesmo nessa janela de transferência ou não. O Corinthians está atrás. O Evangelista era um dos jogadores que na lista ali de reforços do Corinthians, assim como o Wallace. A questão do Santos deu uma esfriada pelo momento que o Fortaleza se coloca ali publicamente dizendo que ele não está no mercado. Existe a possibilidade de uma aproximação com o Hugo Neneca, que pertence ao Flamengo. Isso conta muito tem uma pessoa que é chave na diretoria do Corinthians, que é o Fabinho Soldado, que já trabalhou com o Hugo e já tinha trabalhado com o Santos, e é ele que está à frente dessa história do goleiro. E pelo que a gente apurou de informação, seria o Santos ou o Hugo, um dos dois. Então a tendência agora, bola da vez, plano A, é o Hugo. E o Corinthians está de olho, mas esbarra em dificuldades financeiras. O pagamento do Wallace seria em 6 parcelas, né? No momento em que o Corinthians começou a abrir conversas e foi avançando, o pagamento seria em 6 parcelas, e a primeira parcela seria em setembro, e um valor pequeno. E aí o montante maior das parcelas seria para frente, para pagar em 6 vezes. Então, assim, o Corinthians está negociando dessa maneira. Aí chega o Cruzeiro, o Alexandre Matos em loco, que faz a diferença. Já tinha fechado o Matheus Henrique com o Sassuolo, foi lá e fecha com o Udinese o Wallace. É dinheiro, é uma grana maior, é uma luva maior, provavelmente um salário maior para o jogador, e aí não tem como competir. Então o Corinthians está num momento muito delicado e precisa de reforço. Muito bom, vamos colocar o Igor na nossa conversa para a gente dar um pulo lá no Rio de Janeiro. Olha ele, elegância e pessoa.
Temos notícias sobre o estádio do Flamengo, mas também sobre essa procura do Fluminense por técnico. E aí, Igor, tudo bem com você? Obrigada por participar aqui com a gente. Bem, Domi, bom dia, PVC, bom dia, André Hernan, bom dia, galera que está acompanhando a gente ao vivo aqui no De Primeiro. Pois é, o cenário dos co-irmãos aí, bem distinto, né, como o clássico do final de semana deixou muito bem explícito, né, a situação do Flamengo, e meio uma euforia em relação a uma desapropriação feita pela prefeitura para um grande ativo futuro, uma construção do estádio, um sonho de diretoria e torcedores, enquanto o Fluminense vive o seu caos aí por conta da falta de resultados e a demissão do Diniz, que vocês comentaram a respeito também nesse aspecto do mercado. Do ponto de vista do Flamengo, não só a parte fora de campo, mas dentro de campo também, uma preocupação, claro, com um jogo que costuma ser sempre chato, né? Enfrentar o Juventude lá no Alfredo Jaconi. E agora o trabalho do Tite é manter esse ímpeto aí do time que não tem desistido nos minutos finais, tem conseguido seus resultados, mesmo quando parece que o cenário seria pior, né? No caso do jogo contra o Bahia, o empate lá contra o Atlético Paranaense, enfim, a vitória nesse terceiro jogo seguido, fazendo golzinho no final, contra o Fluminense também. Então, o time precisa entender aí quem está bem de saúde, quem está mal de saúde, quem está inteiro. O Davi Luiz sentiu uma situação no joelho, então o treino de hoje vai ser fundamental para isso, para entender quem o Flamengo tem à disposição para esse jogo importante, enquanto fora de campo também tem essa situação positiva, né? E agora a diretoria está aguardando os trâmites da prefeitura para fazer o chamado leilão em asta pública, né? Para saber como é que vai conseguir, de fato, arrematar esse terreno para seguir com o projeto, colocar o projeto adiante, diante desse sonho, né? Dessa ambição de construção do estádio, ao mesmo tempo que conseguiu já recentemente, né, a licitação do Maracanã pelos próximos 20 anos. Boa, Igor. O PVC, quais são os números desse tabu de Flamengo e Juventude? São 4 vitórias do Juventude e 6 empates. Deixa eu pegar no meu texto que eu escrevi aqui rapidamente ontem, que é para não fazer de memória. Juventude versus... Tá aqui. Olha só. Em Caxias do Sul no Brasileiro, o Flamengo não vence desde 97. São 4 derrotas e 6 empates nesses 27 anos. O curioso é que o primeiro desses jogos com derrota, 3-1, foi em 99. O último jogo e o último gol do Romário. Que é as pessoas vão. E aí ele foi lá, né? Ele foi ali. O Flamengo perdeu de 3-1 do Juventude e ele foi para a festa da uva. Encontrou lá uma uva e foi acusado de indisciplina pela diretoria, que o dispensou imediatamente depois daquele episódio. Nunca mais jogou no Flamengo. Então, em Caxias do Sul, a primeira derrota desses 10 jogos sem vencer do Flamengo foi o último jogo e o último gol do Romário, lá em novembro de 99. O Flamengo não ganha desde 97, quando ganhou com o gol de Rodrigo Mendes. Hernanzito, e como que está essa procura do Fluminense por um técnico e como ficou o time depois dessa despedida e a reação do Diniz também? Assim, por enquanto, vamos dizer assim, que o Fluminense ainda está vivendo esse luto, né, da saída do Fernando Diniz, porque foi um caminho inevitável pelo momento do clube, mas ao mesmo tempo foi uma despedida bastante emocionada, né? Eu cheguei a trocar mensagens ali com pessoas do Fluminense que me disseram que foi uma coisa assim, tipo, emocionante, e os jogadores, eles tava todo mundo assim com um sentimento de, poxa, que pena que tá tendo que acontecer isso, né? O time precisa de uma virada de chave, o Marcão vai assumir interinamente o time, e aquela sensação de tipo assim, poxa, que pena, o Fernando Diniz é um cara muito querido, é um cara vencedor, tinha acabado de renovar o contrato, mas de fato não tinha mais da onde tirar e o time estava indo muito mal. Então foi um momento de emoção, o próprio Fernando Diniz se emocionou muito, jogadores, comissão técnica, funcionários e diretoria também. Eu falava que ontem no de primeira, o Angione tem um carinho muito grande pelo Fernando Diniz. Foi outro que também ficou muito emocionado na despedida. O Paulo Angione, que é o diretor de futebol já há muito tempo lá no Fluminense. E o Mário Bittencourt também, uma relação muito boa e tal, mas era um momento de
encerrar um ciclo. E esse ciclo foi encerrado ontem. Aí o Marcão vai assumir o time, o Marcão tem pleno conhecimento do elenco, tem moral com os jogadores, tem moral com a torcida. Enquanto isso, o Mário Bittencourt e o Angione, enfim, a direção do Fluminense, vão buscar um substituto. E aí olhar o mercado e ver o que vai ser melhor para o Fluminense nesse momento. Lembrando que o Fluminense tem jogadores importantes, líderes, jogadores de muito respeito e que, obviamente, vão dar pitaco, vão opinar ali na questão dos nomes para assumir o Fluminense. A primeira coisa que eu pensei quando aconteceu a queda, as duas quedas de ontem, né? Primeiro, o Cuca, que a gente estava no ar ontem, já estava anunciado que o Cuca tinha pedido para sair do Atlético Paranaense. Já comentamos isso ontem. E depois da saída do Diniz, a primeira relação que eu fiz de ligar os pontos foi: o Mário Bittencourt gosta muito do Cuca. O Mário Bittencourt era diretor de futebol em 2009 no time dos Guerreiros. Quando o Cuca era o treinador, morou na zona de rebaixamento, na lanterna do campeonato por grande parte da campanha, e depois escapou nas rodadas finais. O Fluminense saiu da lanterna na rodada 32, saiu da zona de rebaixamento na rodada 37 e escapou com um empate em Curitiba, contra o Coritiba. Mas não é isso que vai acontecer. Pode até ser que o Mário Bittencourt, que trabalhou com o Cuca, passe a mão no telefone, ligue para ele, converse, tente seduzir, embora eu acho que não, porque não tem... O estilo Cuca é antagônico com o estilo Fernando Diniz. Mas no Brasil, isso muitas vezes não tem importância, né? Porque contrata-se treinador por repercussão e não por estilo. Mas o Cuca não saiu do Atlético Paranaense, e o Hernan falou um pouco isso ontem, por causa de nenhum outro episódio de nenhum outro clube. O Cuca sai do Atlético Paranaense pelo curto-circuito que deu no vestiário. O Atlético lamenta a saída do Cuca. O Cuca entendeu que, da maneira como o vestiário pegou fogo, depois do empate com o Corinthians, que não tinha, que melhor a fazer era sair, porque ficou uma caça às bruxas de um jeito assustador, e ele falou, não, então a culpa é minha, a culpa não é de nenhum deles, a culpa é minha, eu vou embora. E ele sai e vai preservar a imagem dele durante um período, mesmo que o Atlético tenha ficado, com alguma razão, incomodadíssimo. Mas o Cuca não sai, nem para ir para o Fluminense, nem para ir para o Cruzeiro, nem para ir para o Corinthians, nem para ir para lugar nenhum. Então, eu tentei checar. Será que tem alguma chance do Mário Bittencourt ligar para o Cuca? Chance de ligar, de ter um telefonema, pode ter telefonema, pode ligar para quem você quiser. Mas 99% de chance de não acontecer nada e o Cuca não trabalhar pelo menos no próximo mês. PVC, o Marcos Vinícius Alves fala aqui, o Cuca foi ingrato com o Atlético Paranaense, foi? Eu acho que é difícil. Eu acho que o Cuca não saiu bem. O Cuca não saiu bem, tá claro, porque o Petralha reclamando do Cuca, dizendo que o Cuca usou o Atlético para limpar sua imagem e depois foi embora. Eu acho que tem uma questão do Cuca, de fato, ter momentos em que ele não suporta a pressão, tem isso, mas o Atlético é um clube muito difícil. O que eu não consegui foi construir a cena do vestiário, Domi. Alguém entrou no vestiário, o Cuca chamou os jogadores para a reza, era uma reza para agradecer, ninguém se machucou, está tudo bem, estamos no campeonato em 5º lugar, e de repente a reza virou uma lavação de roupa suja e um apontando o dedo para o outro para arrumar culpado. A gente já viu isso no Atlético Paranaense, por exemplo, depois da final da Copa do Brasil de 2013, o Atlético era vice-campeão da Copa do Brasil e o Mário Celso Petralha entrou no vestiário para desancar todo mundo e o Wagner Mancini foi embora do clube naquele momento. O Wagner Mancini tinha sido vice-campeão da Copa do Brasil. Então, no Atlético, acontecem entradas imprudentes no vestiário. Mesmo quando o Alexandre, CEO do Atlético, diz que normalmente não vai ao vestiário, mas foi, não é para ir. Então, o que eu não consegui construir, alguém estava no vestiário que não deveria estar. E essa pressão pegou o Cuca. Por isso o Cuca pediu demissão. O Cuca entendeu que virou uma lavação de roupa suja no vestiário
com um acusando o outro, numa sequência de 3 gols sofridos nos acréscimos, mas nenhum desses 3 jogos foi derrota, foram 3 empates, e por isso ele entendeu que tinha que sair. Acho que não deveria ter saído, mas eu não tenho elemento, porque eu não consegui refazer a cena do vestiário para dizer que ele não tem, que ele foi ingrato. Isso eu não consigo dizer. E um dos Muitas auxiliares do mensagens aqui. Cuca, um dos auxiliares do Cuca, o Daniel Cerqueira, segue no clube, tá? Não, o Cuca sai o Cuquinha, o Eudes Pedro, mas o Daniel Cerqueira fica. Então, assim, fica até chegar o próximo treinador. Se o próximo treinador, de repente, decidir não permanecer com o Daniel Cerqueira, que é da comissão técnica do Cuca, é uma decisão que vai ser tomada depois. Mas, por enquanto, fica o Daniel Cerqueira, que é auxiliar do Cuca há muitos anos e já foi treinador também, né? Já pegou o Guarani, treinou o CRB, é um excelente profissional que o Atlético mantém ali, mas ainda com um futuro incerto. Muito bom. Estou vendo muitas mensagens aqui no nosso chat. Muito obrigada. Aproveito para deixar o like, que ajuda muito o nosso programa. Ativar o sininho para você saber quando a gente está ao vivo. Tem algumas mensagens aqui com trocadilhos que não vão cair. Hoje não, Igor. Então, quem sabe amanhã. Obrigada pelas informações. Bom trabalho por aí. Valeu, Domi, valeu, André, valeu, PVC. Só uma última em relação a Flamengo e escalações, né? Por que o Tite prefere ou opta, por vezes, por usar o Léo Ortiz mais de volante e não repetir isso na improvisação com o Léo Pereira lá na lateral esquerda? Porque se tem o Ayrton Lucas à disposição, ele entende que o Ayrton Lucas é o especialista e o Léo Ortiz tem essa cancha da base de ter atuado como volante muito tempo, né, na formação antes de ter virado zagueiro, e o Léo Pereira não tem essa mesma fluência para jogar de lateral esquerdo. Então, esse detalhezinho aí para a torcida do Flamengo. E imaginando aí como é que vai ser a escalação, é claro que o treino de hoje vai definir para esse jogo, como o PVC falou, complicado e, enfim, nesse tabu que está perdurando lá em Caxias do Sul. Um abraço a todo mundo.